Olá, esse é o terceiro e último episódio do Podnoia no ano de 2024. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podnoia, o podcast para você que deseja se atualizar dos acontecimentos mais recentes. O episódio de hoje, por motivos de força maior, ele vai ser um pouquinho diferente. Exatamente, então por conflitos de agenda, o nosso podcast vai ser um pouquinho diferente hoje comigo, a Gabriela, estudante de jornalismo, e a Nicole, Colega da Gabi. estudante de jornalismo também. Então, como a Gabi disse, a gente teve alguns conflitos de agenda e a ideia inicial era nós falarmos sobre a produção de conteúdo independente dentro do jornalismo. Nós duas, enquanto grandes fãs desse tipo de produção de conteúdo, a gente acabou, chamando algumas pessoas, mas conflitos de agenda, elas não puderam estar presentes, nem presencialmente quanto online. Então a gente pensou, já que a gente vai falar sobre produção de conteúdo, por que não falar do trabalho que a gente desenvolveu ao longo desse semestre nessa disciplina? Isso aí, então a gente vai compartilhar um pouquinho como foi o nosso processo criativo, os perrengues que a gente teve também, né? E compartilhar não só com os estudantes de jornalismo, mas também dos outros cursos que o pessoal produz conteúdo, ou às vezes, né, o próprio pessoal do jornalismo que produz conteúdo e não sabe se identificar se ainda é uma produção jornalística, se é uma produção mais autoral, cultural, enfim, para a gente identificar essas diferentes produções de conteúdos aí também. E o nosso processo criativo, como foi também nesse semestre. Então, hoje a gente vai mostrar um pouquinho por trás dos microfones, ao invés de por trás das câmeras. Então, a gente separou alguns tópicos aqui para apontar. A gente vai falar primeiramente, como a Gabi disse, do nosso processo criativo ao longo desse semestre. Então, a gente iniciou o semestre com a solicitação de trabalho, né, a proposta do trabalho. E a gente se inspirou em alguns conteúdos, em alguns podcasts que a gente se interessava, que a gente ouvia. Então, por ser ali do ramo jornalístico, a gente acabou se inspirando em dois podcasts que foram primordiais ali. Que, em primeiro lugar, foi o Café da Manhã, que está disponível no Spotify, ali uma parceria do Spotify com a Folha, onde eles fazem um giro ali através das notícias diárias. Então, pro pessoal que quer ouvir ali pela manhã, quer se atualizar, então ele tem bastante ouvintes nesse sentido. E o outro também é o Diário do G1, também foi uma das inspirações, né? E segue a mesma linha do Café da Manhã e também está disponível no Spotify. Isso mesmo. Além disso, é importante salientar, nós somos ouvintes de rádio, então a gente quis trazer um pouquinho dessa essência do rádio aqui para o nosso podcast. Então, a gente iniciar ali os episódios falando algumas notícias, trazendo ali algumas atualizações para os nossos ouvintes. Então, a gente acabou tendo como inspirações ali, a gente pode dizer que a gente quis seguir por essas três linhas. E as temáticas também que a gente escolheu, os dois primeiros episódios, né, foram temáticas, assim, de conteúdos bem densos, mas temas que a gente se identificou. Então, a escolha do tema, assim, acho que foi um dos primeiros passos para o nosso processo criativo. A gente escolheu temas em que a gente se identificasse e que a gente conseguiria estudar para falar sobre, né? Então, mesmo que fosse algo mais leve, enfim, mais contraído, a gente também priorizou, né, que a gente tivesse a responsabilidade no que a gente estivesse conversando aqui, né? A gente queria ter uma a mais, porque a gente considerou que poderia ficar maçante nós virmos para frente do microfone e só falarmos sobre as notícias que saíram ali no dia, as notícias, os acontecimentos recentes. Então, a gente acabou achando que poderia ficar maçante. Então, para encaixar com os nossos convidados, a gente acabou escolhendo uma notícia para cada um dos episódios para a gente se aprofundar. No primeiro episódio, a gente falou sobre as queimadas e os processos ali de mudanças climáticas no Brasil e no mundo. E no segundo episódio, a gente falou ali sobre pessoas em situação de vulnerabilidade social, pessoas em situação de rua. E nesse terceiro episódio a gente quis conversar sobre a produção de conteúdo mesmo, né? Porque nós duas estamos ali caminhando para o final do curso, onde a gente, né, se pega na questão de produzir conteúdo, principalmente eu acho que nas nossas redes sociais, que é onde a gente, enfim, tem acesso à plataforma, né? Então, como essa produção de conteúdo agora ela precisa ser mais de responsabilidade, porque as nossas redes sociais passam a ser um portfólio quando a gente começa a pensar no mercado de trabalho, né? E nessa infinidade de opções que o jornalismo nos proporciona.
Então, como a gente vai fazer, né? Migrar dessa experiência, porque o episódio da rádio aqui, né? Essa produção de mídias sonoras, ela parte de uma experiência, né? Então, como a gente vai migrar dessa experiência para a produção nas nossas redes sociais, que passa a ser um portfólio, e já pensando no final do curso, o que a gente almeja daqui para frente, né? Então, a gente pega nesse lado, assim, enquanto as nossas produções, né? De como a gente vai encaminhar isso, se essa experiência, tipo, mostrou se é isso que a gente quer mais pra frente também. Então, a gente queria conversar um pouquinho sobre isso, né? Exatamente. A gente teve, hoje mesmo é uma mostra de como a gente teve dificuldades ali durante esse processo. Então, no primeiro episódio, a gente convidou a Luana, que é uma ambientalista aqui de Novo Hamburgo, para falar sobre as queimadas. Foi um episódio, assim, que eu acredito que foi super interessante. Eu acho que a conversa fluiu bem, a conversa foi bem dinâmica. No segundo episódio, a gente teve o Rony Gomes, que falou ali, ele é coordenador de projetos que trabalham com pessoas ali em situação de vulnerabilidade social. Então, a gente trouxe e conversou um pouco sobre isso. E, para mim, os 2 episódios foram bem interessantes, mas eu acho que cada um tem sua particularidade. Cada um trouxeram algumas dificuldades que a gente teve ali que enfrentar, teve que dar a volta nela, né, pra gente conseguir gravar o episódio. E, por fim, no episódio 3, a gente teve conflitos de agenda ali. Tentamos chamar uma pessoa, a pessoa não podia, a gente tentou chamar outra pessoa. E daí, chegando um pouquinho mais perto do prazo, a gente acabou decidindo por fazer nós duas, né? Porque a gente sabe falar sobre produção de conteúdo. Então, eu vou direcionar a primeira pergunta para a Gabi, que é realmente qual foi a maior dificuldade que nós duas, né? Que, para ti, na tua opinião, qual foi a maior dificuldade que a gente teve durante essa produção? E acho que é interessante falar que até para testar esse formato, né? Eu acho que aqui a gente segue se desafiando. Então, eu acho que a maior dificuldade, né? Eu acho que foi isso, assim, a gente não querer deixar o convidado numa situação meio constrangedora ou sem pergunta, então tá sempre querendo, né, fazer pergunta e quando vê a pessoa ainda tava discorrendo sobre o tema, né, então eu acho que é importante, né, tá atenta, tipo, ao momento de parar e deixar realmente a pessoa falar ou não, aqui já dá para encaixar outra pergunta, né. Porque acho que a produção de conteúdo ela é muito sobre isso, né? Tipo, como vai ficar o material final. Tu tá pensando no material final enquanto tu tá produzindo, né? Então, eu Sim. acho que esse é um desafio bem grande. Exatamente. Inclusive, eu acho que a gente teve que lidar com 2 opostos nesse caso, porque a Luana, que foi a nossa primeira convidada, ela era uma pessoa que a gente fazia pergunta e ela discorria muito sobre o tema, ela dava respostas longas, ela dava explicações detalhadas, enquanto o Rony, que foi o nosso segundo convidado, ele ia mais direto ao ponto, né? Ele respondia exatamente o que estava sendo perguntado, ele não, discorria muito sobre o tema, né? Então, eu acho que essa é uma dificuldade que a gente tem que aprender a lidar, na verdade, né? Porque a gente chama o convidado e a gente não vai dar um roteiro pro convidado. Ele vai responder o que ele quer e o que a gente pergunta ali, né? Então, a gente não tem como falar para ele, tu vai se portar dessa maneira. Então, na minha opinião, uma dificuldade foi lidar com os diferentes tipos de convidado que a gente teve ali nesse semestre, que foram bem de um extremo ao outro, né? Sim. E agora a minha pergunta para convidada Nicole. Qual foi, assim, o saldo dessa disciplina, assim, de mídias sonoras? O que tu achou? Tu curtiu fazer rádio? O que tu achou? Eu sou uma pessoa, particularmente, que eu não sou muito das mídias. Digamos assim, eu não sou muito da mídia visual, então eu não gosto muito da parte de gravar e tudo mais. Eu gosto um pouquinho mais do rádio, mas eu tive essa dificuldade justamente porque nessa matéria, nessa disciplina, a gente teve que se gravar também, como a gente está se gravando agora. Mas eu acho que isso acabou me deixando mais aberta, tanto para conversar com a câmera quanto para conversar com o microfone. Sempre fui uma pessoa, desde que eu entrei na faculdade, muito mais de escrever. Eu gosto muito de escrever, eu gosto de trabalhar dentro dos roteiros. Mas eu acho que a gente tem que ter esse trabalho multifacetado. Quando a gente está dentro do jornalismo, a gente tem que saber lidar com um pouquinho de tudo. Então, o saldo que fica dessa disciplina é justamente esse. Não só na parte áudio, né? Também na parte visual. Acabei aprendendo a lidar um pouquinho mais com isso. E se soltar um pouquinho mais na frente da câmera, porque eu sou uma pessoa que às vezes é muito travada, às vezes eu sou uma pessoa que não discorre muito sobre um assunto e tudo mais. Então, eu acho que essa disciplina realmente me ajudou muito nesse ponto. Sim, e
gosta de escrever e faz ótimos roteiros, né? Pelo menos isso. Então, acho que ajuda também nisso, claro, né? Tu gostar de escrever não significa que tu vai ter experiência com todo tipo de escrita que existe. Então, às vezes, tu pode ter experiência ali com a redação jornalística e não ter com a reportagem, ter com a reportagem jornalística e não ter com a confecção ali, né, de roteiros. Então, eu acho que me ajudou em todos esses sentidos mesmo ali dentro. Sim, e em relação à plataforma, né? A gente, enfim, vem de uma geração que já consome muito conteúdo digital, né? Enfim, online. Mas mesmo assim, a gente consome duas plataformas muito diferentes, né? A Nicole ama, tipo, o TikTok e eu sou uma senhora que ama muito o YouTube. Então, isso também acho que fez a gente pensar em formatos, né? Que se completassem durante essa produção, né? Exatamente. Hoje, por exemplo, eu vejo que as duas plataformas têm seus bônus e ônus, né? Então, como a Gabi disse, eu sou uma pessoa muito do TikTok, então acaba que consumir vídeos mais longos, inclusive dentro do prazo estabelecido, né, do tempo estabelecido para o podcast ali de 30 minutos, é um pouco mais difícil para mim. Eu confesso que eu estou tentando melhorar isso. Então, eu prefiro ver vídeos de ali de 15 a 30 segundos até 1 minuto e meio. Mas estou tentando melhorar isso e é outro ponto que eu acho que no qual a disciplina me ajudou. Então, acompanhar ali desde os nossos episódios, ver que a gente fez um trabalho legal e que a gente gostou. Assim como acompanhar o episódio ali dos colegas que fizeram essa apresentação. Então, foi bem legal. Sim, e além disso, né? Há também a nossa evolução durante as gravações, né? Porque o primeiro episódio a gente viu que, ficou ok, sabe? Aí o segundo já, tá, a gente conseguiu melhorar os pontos, né? Ali avaliado e tudo mais. Então a gente conseguiu, né, reparar essa evolução e foi bem bacana também, né? E pensando hoje, depois que o semestre tá acabando, a gente já tá no último episódio, sim. E a gente acaba se pensando, né, o que a gente poderia ter feito de diferente pra gente aprimorar, né, o conteúdo que a gente está produzindo. E eu deixo, inclusive, essa provocação pra Gabi. O que tu acha que a gente poderia ter feito diferente durante esse semestre? Feito diferente. Acho que bastante coisa, né? A gente, quando para pra se ouvir, a gente se ver, no caso, a gente vê muita repetições, assim, né? Os vícios de linguagem que a gente tem. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode melhorar com o tempo, né? Que é uma coisa que a gente aprende e quanto mais está fazendo, né? Melhora. Então, eu acho que a gente consegue melhorar, né? A partir do momento que a gente começa a produzir mais, né? A própria questão de ansiedade, porque, por exemplo, a gente estava entrevistando um convidado externo, muitas das vezes, então eu particularmente ficava nervosa a fazer essas entrevistas. Eu consigo ficar mais solta com a Gabi porque ela é minha amiga, então a gente fica nervosa com o Carlão, o Rinaldo acompanhando também a gravação. Então, para ser sincera, a gente fica nervosa com o fato de que o professor Marcos, ele vai ver depois, que os colegas vão ver também. É que ele vai mostrar para toda a turma. Exatamente. Então, acaba se tornando um pouquinho difícil, porque eu tenho essa grande ansiedade de como as pessoas vão me julgar frente à câmera, como as pessoas vão julgar a forma como eu tô falando. Então, isso aqui muito, ou isso aqui muito, ou que nem eu tava conversando com o Rinaldo antes, tipo, isso aqui muito. Então, teve, né? Eu acho que são todas coisas que a gente foi melhorando aos poucos e que hoje, inclusive, a gente consegue apontar como erros, né? No primeiro episódio, eu provavelmente não apontaria ficar dessa forma. Né? Exatamente, a gente nem se percebia. Então, eu acho que ter essa autoavaliação, essa autopercepção ajuda, né? Para as próximas matérias, até se a gente quiser levar o projeto em frente, porque foi algo que nós duas gostamos bastante de fazer. E sobre esse julgamento da produção de conteúdo, isso também passa muito, né? Acho que a gente também, nesse semestre, fez uma disciplina de ética junto com a professora Letícia. Então, o quanto a gente se cobra, né? A gente está fazendo produções legais, enfim, com trabalhos muito bacanas. Às vezes os colegas também estão com projetos muito bacanas. E a gente não se dá a oportunidade de publicar em alguma plataforma, enfim, pelo próprio julgamento, né? Enquanto pessoas que não estão tão comprometidas com a nossa ética assim, estão aí torando, né? E a gente não acaba, não divulga para fora, né? O que poderia ser o início de um projeto muito bacana,
pela questão do julgamento e de se cobrar muito também, né? Dando um pequeno spoiler, seria um dos assuntos, inclusive, que seria abordado ali com os nossos convidados. Então, essa questão ali da produção de conteúdo e da responsabilidade que a gente precisa ter enquanto produtores de conteúdo. Então, o que acontece? Hoje, o Brasil, ele, infelizmente, ele não exige que o jornalista ele tenha um diploma para exercer essa função. Então, ele vai, muitas vezes, ele vai desconhecer o código de ética da profissão, ele não vai ter ali o contato com a produção responsável de conteúdo e acaba gerando algo sensacionalista, algo ali que não tem uma qualidade de fato. Então, seria um dos assuntos que a gente abordaria hoje, que a gente vê hoje, muito hoje em dia, infelizmente, ali, devido ao fato de não ser necessário o diploma. Então, a gente vê bastante isso. Sim, e também a criação de conteúdo, tipo, misturado com o jornalístico, porque isso hoje nos possibilita isso, mas de uma forma de entretenimento, de outro viés, né? Isso também é muito bacana, então a gente tem muitas opções que precisam ser exploradas aí, né? Com a gente que tem esse compromisso ético com a notícia, enfim, com a verdade, né? Inclusive, se eu tivesse uma dica para dar hoje para quem deseja produzir conteúdo para além das solicitações de trabalho que a gente tem na faculdade, em primeiro lugar, começar, porque dar o primeiro passo, né? Em segundo lugar, organização, porque realmente a falta de organização ela pode atrapalhar muito, ela pode inclusive minar um projeto inteiro. Então, a gente teve ali, né, alguns convidados que acabaram desmarcando, convidados que não puderam comparecer, então, aqui no último episódio, que fez com que só eu e a Gabi fizesse essa produção. Eu acho que às vezes, e inclusive isso eu falo como uma autocrítica ali, né, se a gente tivesse tido a organização de talvez chamar antes essas pessoas, tentar fazer com bastante antecedência, justamente para que não hajam esses contratempos, né? Então, uma dica, assim, essencial hoje que eu vejo, que vou levar, né, para os próximos semestres, é a organização para a gente conseguir fazer essa produção com êxito. Sim. E também, antes a Nicole citou o nosso código de éticas, né? A gente conversando bastante sobre, na outra disciplina de ética, né? O quanto o compromisso, porque hoje com, enfim, Twitter e mais outras redes sociais, né, a gente fica mais visado, né? Então, o jornalista que se porta como um jornalista também, ele tem as duas faces, né? Tipo, de ter o compromisso de não querer ser cancelado, né? Um compromisso com a profissão do que antes, porque antes a gente não tinha, tipo, esse acesso, digamos assim, né, aos jornalistas. Então, hoje fica mais fácil cobrar também, né? Então, acho que essa cobrança também, né, de não querer errar também, né? Acho que junto com o medo do julgamento, enfim, também isso passa pela nossa cabeça, né? Além de, claro, fazer essa cobrança. A gente sabe o quanto essa cobrança, às vezes, ela pode ser muito crítica, ela pode eliminar alguns projetos, mas ela é necessária. Então, a gente precisa cobrar, sim, que as pessoas façam produção de conteúdo com responsabilidade, que as pessoas falem sobre coisas das quais elas têm ali, né? Elas têm conhecimento para falar, porque senão acaba ficando uma conversa muito rasa. A gente trouxe a Luana, que é uma ambientalista ali, que sabe muito sobre o que ela estava falando. A gente trouxe o Rony, que é o coordenador de um projeto que ali um projeto que está há muito tempo acontecendo. Então, são pessoas que elas tinham cacife para falar do que elas estavam falando. A gente está falando sobre produção de conteúdo porque é sobre o que a gente consegue falar. Então, a gente acabou deixando de lado essa questão ali da ética, a questão ali de se aprofundar em assuntos que sejam mais acadêmicos, assim, digamos assim, justamente para a gente não falar sobre o que a gente não sabe. Por esse motivo, a gente está falando sobre a produção de conteúdo que a gente fez, da qual a gente pode falar, da qual a gente tem um embasamento para falar, né? Sim, e uma das coisas que a Luana falou na nossa primeira entrevista era sobre a importância, né, de fazer esses conteúdos autorais, enfim, de falar sobre diversos assuntos, porque a gente tem acesso, então quem tem interesse vai pesquisar e vai achar a gente conversando sobre. Então, que também foi um gás que deu aí pra gente continuar, né, nos outros episódios, porque que nem a Nicole disse, tipo, é muito desafiador, a gente tem, tipo, muita ansiedade, enfim, mas é sempre um gás, né, quando a gente, tipo, ver que tá fazendo certo, enfim, que pode dar certo também, né? E claro, mesmo que nós não sejamos especialistas nos assuntos ali sobre os quais a gente trouxe especialistas, mas mesmo assim, tu tem que ter um conhecimento básico do conteúdo sobre o qual tu vai falar. A gente teve o caso recente ali do podcast ali, o Podpah,
que eles entrevistaram um campeão de Fórmula 1 e eles não sabiam como discorrer do assunto sobre o qual eles estavam falando ali, né? Que foi o Max Verstappen e o Checo Pérez, que foram os pilotos ali da Red Bull. Então, a gente saber sobre o que a gente está falando ali, a gente precisa, né, ter um embasamento até para fundamentar as perguntas, porque senão tu vai fazer perguntas rasas, que o convidado ele vai ficar sem entender, ele vai dar uma resposta básica. Então, a gente sempre buscou, a gente sempre visou trazer ali relatórios, trazer dados que corroborem o que a gente estava perguntando e trazer essas provocações, né, para que o convidado ele consiga explicar e deixar claro, não só para a gente, né, Mas para os telespectadores ali, para os ouvintes também. E ótimo exemplo que a Nicole trouxe, porque é um programa muito grande e que, né, tem muita publicidade envolvida, enfim, e isso é um erro grave, né? Então, e como esse, tem vários outros, né, que a gente pode citar como... Às vezes falta até uma assessoria jornalística. Eles não são jornalistas, os apresentadores desse podcast, então eles não são jornalistas. Então, talvez uma assessoria que trouxesse ali alguns dados, que trouxesse algumas informações, que ao menos a gente entende que eles têm o carisma para estarem apresentando, né, para terem o sucesso que eles têm. Mas, além do carisma, a gente precisa ter o conhecimento. Então, às vezes, ter uma assessoria jornalística, tu não sei jornalista, mas tu ter uma assessoria que te explique, que te ajude a elaborar perguntas. Faça toda uma curadoria, né? Exatamente, uma curadoria ali do conteúdo que tu vai conversar sobre com o convidado, desde as perguntas que tu vai fazer e te dar embasamento também para contrapor essas perguntas, né? Então, fazer perguntas a partir de perguntas é muito importante para dar esse dinamismo na produção de conteúdo. Outros podcasts também a gente tem aí, que são, enfim, que tem muita visibilidade, né? Mas que também não são desse viés, né? Que daí vai mais para entretenimento, enfim, diversos assuntos que daí, aí sim, mas mesmo assim precisa ter essa curadoria, né? Exatamente. Tu precisa trazer dados para corroborar o que tu tá dizendo, para trazer os telespectadores, os ouvintes para ti, senão fica algo super raso ali, né? Algo que ninguém vai querer ouvir, porque sabe, a pessoa vê que tu não sabe do que tu tá falando. Então, é fundamental isso. Como eu disse, a gente trouxe relatórios, a gente trouxe dados, a gente pesquisou. A ideia inicial era trazer esse giro de notícias e se aprofundar numa delas. Então, a gente buscou, inclusive, ouvir os podcasts que serviram para inspiração para ver o que era relevante. Porque a reunião do G20 ela vai ser relevante. Então, a gente saber filtrar esse conteúdo também. O G20 pode ser relevante, um gato preso na árvore da esquina, não. Então... Sim. E também essa questão do giro de notícias foi uma coisa que a gente conseguiu evoluir também. Primeiro a gente colocou muita notícia antes de entrar no tema. Aí o segundo a gente já colocou um pouquinho menos, mas mesmo assim, né, o senhor avaliou, não, ainda tem muita notícia para não deixar o convidado esperando. Então são vários detalhes, né, que passam por um crivo e até chegar num produto final. Eu acho que ter essa paciência, ter essa expertise também, né, de querer melhorar, enfim, os conteúdos, né. E principalmente saber lidar com as adversidades, porque elas vão acontecer ali ao longo da produção, ao longo de confeccionar o roteiro, de fazer a gravação. Então, pode ter uma falha ali no vídeo, pode ter uma falha no áudio, pode ter uma falha de comunicação com os convidados, um conflito de agenda. Então, a gente ter o jogo de cintura para lidar com isso acaba trazendo ali mais qualidade para o conteúdo que a gente está produzindo. Sim, que nem o Reinaldo falou, são os desafios da profissão. Exatamente. Né, um jargão bem conhecido. Mas eu acho que tudo isso serviu para a gente refinar, porque é um projeto que a gente já tinha trazido anteriormente em outra matéria com o professor Santuário, que foi o XP Audiovisual. Então, a gente decidiu seguir na mesma linha durante a XP... foi... XP Mobile, que a gente fez o conteúdo primeiramente, e a gente decidiu seguir na mesma linha agora, né, aqui nessa matéria. Eu acho que isso ajuda também, né? A gente não começou do zero. A gente já tinha dado uma ideia do que poderia ser o Podnoi, então aqui a gente está executando e pode ser que a gente, em outras disciplinas, continue nesse formato, porque, enfim, é onde a gente gostou, né? Tá se sentindo confortável, apesar de todos os desafios que a gente falou, né? De toda a ansiedade, enfim, a questão de se cobrar também, mas é um formato que a gente está gostando bastante, né? Exatamente.
E fica mais fácil fazer quando tu gosta de fazer alguma coisa. E claro que, como a gente já tá chegando à finaleira desse episódio, desse terceiro e último episódio desse ano, pelo menos, ter pessoas que entendam o que elas estão fazendo ao teu redor. Então, eu agradeço primeiramente a Gabi por me acompanhar. Ela foi de grande ajuda ali pra gente confeccionar os roteiros, pra gente ter a concepção da primeira ideia. Agradecer o Rinaldo e o Carlão, que eles ajudaram muito Muita a gente na paciência. parte técnica ali. Então, ajudaram a gente bastante. E o professor Marco Santuário também, ali tecendo ali os comentários e ajudando a refinar um pouco mais o podcast. E até mesmo os colegas ali que Sim. ouviram, né, ao longo do semestre e eles Tiveram a vinham, né? paciência de ouvir. os Exatamente, episódios. eles vinham com os elogios, eles vinham com o que a gente poderia melhorar. Sim. Então, estar rodeado por pessoas que entendam do que estão fazendo ajuda muito para que a gente consiga produzir esse conteúdo de qualidade. Então tá, a gente agradece, né? Todo esse pessoal foi essencial para que chegássemos até aqui no nosso último episódio. Isso a gente deseja, como já é o dia 3 de dezembro, a gente gostaria de finalmente desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. É isso aí. Tchau 2024. Isso mesmo, tchau 2024, que venha 2025. E mais uma vez, agradecer muito a todas as pessoas que nos acompanharam até aqui. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau.